Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Brasileirão, quarta rodada, Maracanã, 11 da manhã hoje, nesse calor de matar, se enfrentaram Flamengo e Botafogo. Rio de Janeiro já sabe, né? Já é um calor de matar, imagina às 11 da manhã de um domingo. E deu Botafogo 2-0, um jogo em que não tem nenhuma questão, nenhum X pra você falar, ó, teve arbitragem, teve isso, teve assado, não nada. Botafogo venceu 2-0, poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro Rossi. O Flamengo que teve várias finalizações, se eu não me engano, 11 finalizações ou mais e nenhuma foi na direção do gol. Absolutamente nenhuma na direção do gol. O Flamengo que poupou todos os seus jogadores titulares, exceto Fabrício Bruno e o goleiro Rossi, para o jogo em meio de semana. Ficaram no Rio de Janeiro, né, naquela vida boa, treinando, pertinho de casa, sem altitude, sem jogar no meio de semana. Foram poupados e hoje no Maracanã levou um baile do Botafogo. Um placar justo, poderia ter sido muito mais. O Botafogo venceu sem nenhum tipo de asterisco e o Flamengo novamente não joga bem. Depois de começar os jogos para valer, que é Brasileirão e Copa Libertadores, que já são 7 jogos, 3 pela Libertadores e 4 pelo Brasileirão, o Flamengo foi mal em todos. Até nos que ganhou, o Flamengo jogou mal. Nos que ganhou contra o Palestino, não jogou bem. Contra o Atlético Goianiense, não jogou bem. A arbitragem foi bem polêmica. Contra o São Paulo, o Flamengo também não jogou bem. Venceu, mas não jogou bem. Depois tem o empate com o Palmeiras. Agora a derrota para o Botafogo. Além da derrota para o Bolívar, o empate com o Milionários na Colômbia, onde tinha um jogador a mais. Ou seja, depois que começou de verdade os campeonatos que valem mesmo o ano, o Flamengo tá mal, péssimo. Um jogo conhecido, bem batido, que é o 4-3-3 do Tite, que abusa de bola aérea jogada na área, principalmente quando o time está empatando o jogo ou está perdendo. Aquele esquema de 4-3-3 com 2 pontas abertas que já está manjadíssimo pelos adversários. O Flamengo não consegue fazer uma jogada de perigo com esse tipo de esquema. O Tite tem que repensar, mudar o esquema dele, fazer um 4-4-2, né? Ou então alternar para um 3-5-2 de vez em quando. Mas o 4-3-3 não está dando certo. O Flamengo perde volume de jogador no meio campo e os times conseguem dominar facilmente Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar. Joga esses três no meio, o Arrascaeta para criar fica livre e a De La Cruz fica meio que tendo que ir e voltar, o famoso box to box, né? Jogador que vai para o ataque, defende. O cara cansa, o cara é extremamente exigido nesse tipo de esquema. O Pulgar ali na volância, ou ele ou o Alan, é meio que sufocado porque vem 2-3 aí não tem jeito. Aos laterais que não são tão bons na marcação, né? Tanto o Ayrton Lucas quanto o Varela, ou Wesley, ou Vinha, está sendo dominado ali pelos atacantes adversários, principalmente em contra-ataque, porque o Flamengo se manda, porque é muito chuveirinho na área, que facilita demais o corte da zaga adversária. E o contra-ataque é mortal na maioria das vezes. O Flamengo, eu volto a dizer, né, eu não gosto do Tite, eu nunca gostei do Tite, nem na época da seleção brasileira, nem quando eu vi ele com outros times, né, Grêmio, Internacional, Corinthians, ele já treinou o Palmeiras também. Nunca gostei do estilo de futebol dele. No Flamengo também não gosto, mas eu sou flamenguista, então torço para que dê certo. Mas parece cada vez mais levar a crer que já não deu certo. Já são 7 meses, quase 8 meses de trabalho. O time, o ano passado, foi muito mal no final do Brasileirão, né? E agora, no início do ano, no Campeonato Carioca Estadual, não dá para contar. São jogos muito fáceis, jogos que não tem aquela dificuldade, nem mesmo os clássicos, porque os times ainda estão se ajustando. No campeonato que nem premiação não tem. E agora, quando começa de fato o ano, que é Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, onde tem nível de enfrentamento maior, o Flamengo está sucumbindo, está tomando gol todo jogo, jogando mal todo jogo, é envolvido para adversário, até adversários que têm um time muito inferior. E hoje não foi diferente. O Botafogo tem um time bom, mas tecnicamente, nos nomes, né, parece que o Flamengo é melhor, mas na hora que a bola rola, não é isso. E o Flamengo teve o time inteiro poupado praticamente, menos o Fabrício Bruno e o Rossi, que não foi para a Bolívia, para a altitude. Jogou com o time titular, levou um baile, né, poderia ter sido mais. Como eu disse, o Flamengo teve volume no primeiro tempo,
Jogou muita bola na área, teve chance, mas nenhuma bola foi na direção do gol. Segundo tempo, o Botafogo faz o seu gol e o Flamengo se desespera, começa a ter aquele nervosismo que é natural quando o time toma o gol, principalmente em clássico. Começou a chover a bola na área, começou a perder as disputas. O Botafogo começou a aproveitar os espaços que um time que está perdendo no final do jogo dá. Conseguiu criar duas jogadas. Uma não resultou em gol, uma bela defesa do Rossi com os pés, no Jefinho. E depois veio o gol numa bola que o Fabrício Bruno tinha o corpo na frente, não conseguiu nem botar para fora, nem tirar para frente. Toma um encontrão normal de jogo, para mim não é nada, roubada de bola. O Botafogo aí teve um volume de 3-2, fez valer a formação numérica superior, tocou para um lado, tocou para o outro, Savarino, caixa 2-0 e o Flamengo amarga a sua segunda derrota consecutiva no ano, 3 jogos sem perder, sem ganhar, um empate contra o Palmeiras no domingo passado, derrota na Bolívia na quarta e hoje derrota para o Botafogo. Em todos os jogos que o Flamengo fez, onde o nível de enfrentamento é maior que o Campeonato Brasileiro, Libertadores, foi mal. Agora na quarta-feira tem o Amazonas pela Copa do Brasil no Maracanã. Em tese é um time fraco, dá para o Flamengo se reabilitar, mas aí no final de semana pega o Red Bull Bragantino em Bragança, lugar onde o Flamengo sempre leva pancada. Sempre. Desde a década de 90, onde ainda era Bragantino, e agora com o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai lá e sempre joga mal. É impressionante. E vai se criando um clima muito ruim pro Tite, que não consegue fazer o time jogar bem. Todo mundo jornalista, não gosta do Renato Gaúcho, né? Mas o time do Renato Gaúcho no Flamengo jogava bola demais, goleava vários adversários, jogava bonito. Eram 2, 3, várias goleadas, 4, 5, 3-0. Jogava muito bem, perdia pouco, né? Teve a infelicidade nada do Andreas escorregar na prorrogação da final da Libertadores e o Michel ter perdido aquele gol cara a cara com o Everton. Fora isso, o que o Renato Gaúcho não fez de bom? Você pode reclamar, pô, o Renato Gaúcho poderia ter escalado um cara aqui no jogo tal, XY, mas não, o Renato Gaúcho é aquele boleirão, então a galera não gosta dele. O Dorival Júnior fez um final de 2022 muito bom, ganhou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, mas no Brasileirão mandou mal de poupar em alguns jogos, acabou dando certo no final, ganhou 2 títulos, mas fora o Jorge Jesus, o Dorival, o Renato Gaúcho, todo esse monte de treinador que passou pelo Flamengo tá fazendo a mesma coisa que o Tite. Na verdade, o Tite tá fazendo a mesma coisa que os treinadores, fazendo o time não conseguir jogar. Os jogadores têm sim culpa no cartório, que são jogadores que ganham muito bem e não estão correndo, não estão fazendo por onde. Nesses jogos todos, os jogadores do Flamengo parece que tem uma máscara, uma marra enorme e não está fazer jus ao nome dos caras, o salário que ganha. E o Flamengo está sucumbindo sim. A formação tática que não muda, é sempre 4-3-3. Jogadores que mesmo poupados não conseguem jogar, né? Os caras poupados não conseguem jogar. O esquema está atrapalhando. Os jogadores estão cansados. A fisiologia, o departamento médico está poupando jogadores de jogos importantes. Poupou contra o Palmeiras, poupou contra o Bolívar, poupou contra o São Paulo. Hoje botou o time inteiro e deu no que deu. Tomou 2-0 no time tecnicamente, na teoria, inferior. É um começo de ano muito ruim, né, como se diz de campeonatos que vale, porque eu volto a dizer, o Campeonato Carioca já valeu muito, estaduais no geral já valeu muito, hoje em dia não vale nada, apenas uma pré-temporada onde os times não colocam o seu foco principal, né? Pode ter lá 4 times grandes no Rio, 4 em São Paulo, 2 em Minas, 2 no Sul, não tem a mesma relevância do que tem uma Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O Flamengo, na hora da Copa Beber Água, onde está valendo, ainda é começo de temporada, ainda estamos no quarto mês do ano, abril, e o futebol começou no mês de fevereiro, ou seja, temos apenas 2 meses e meio de bola rolando, e o Flamengo está com desgaste físico, jogando mal, e a torcida já está perdendo a paciência. Eu acho que dificilmente o Tite vai chegar no meio do ano se continuar jogando essa bolinha ruim, tanto fora quanto dentro de casa. Não tomava gol de time pequeno do Estadual do Rio. Agora, quando tá valendo, pega aí os 7 jogos principais. Brasileirão,
Libertadores. Contra o Milionários, tomou gol. Empate com o jogador a mais. O Palestino venceu, mas venceu um sufoco danado, 2-0 no Maracanã. Foi fazer o segundo já nos acréscimos do segundo tempo. Contra o Bolívar, perdeu. Aí vem o Brasileirão, Atlético Goianiense, vence com dificuldade enorme, com a arbitragem muito ruim, onde um gol do Atlético Goianiense foi mal anulado, para mim foi muito mal anulado. Os dois gols do Flamengo para mim é legítimo, tanto de pênalti quanto o de bola rolando, não tem o que questionar, né? Aquele pênalti do Bruno Henrique foi pênalti, cotovelado é cotovelado, mas o gol anulado do Atlético Goianiense é questionável. Aí vence o São Paulo, fez 2-0, mas depois toma um sufoco no final do jogo, quase leva empate, venceu por 2-1. Vem o Palmeiras, aí contra o Palmeiras poupa jogadores, empata um jogo que poderia ter vencido, que o Palmeiras também não jogou bem, mas o Flamengo estava com muitos jogadores com o time mexido. E hoje, contra o Botafogo, esse marasmo de 11 horas da manhã, um jogo horrível, péssimo. O Flamengo tem muito que melhorar para ficar ruim, tá péssimo. Não é assim aquele cara chato, mas na hora que a onça está tendo que beber água, o time não está funcionando. Não é coisa, o Tite tem 7 meses. O treinador do Atlético Mineiro chegou outro dia, menos de um mês, o time está voando. O time do Botafogo chegou a menos de um mês, o time melhorou muito. O Flamengo está com o Tite há 8 meses, mesmo esquema. 4-3-3, 2 externos desequilibrantes, abertos, que não está dando em nada. Sobrecarregando o meio campo com apenas um volante de marcação. E principalmente sobrecarregando o De La Cruz, tem que ir e voltar. Rascaeta não está conseguindo jogar ele sozinho para armar o jogo. E o Piazza está ficando como espectador em campo. E sem contar os laterais do Flamengo, que vamos combinar. Os dois laterais esquerdos são até mais ou menos do meio para frente, mas na defesa é muito ruim, principalmente bola aérea. E lá direito, tanto o Varela quanto o Wesley, para mim o Wesley é apenas um jogador da base que está ali quebrando galho, que o Wesley é muito ruim, não dá para ser profissional ainda, né? Mas é um garoto jovem, mas o Varela também não é aquela Coca-Cola toda. E a zaga e o goleiro está sofrendo com o esquema de jogo que não te dá segurança defensiva. O Flamengo estava assim, sem levar gol, porque não enfrentava. Na hora que teve os confrontos de enfrentamento, leva gol todo jogo. E lá na frente o Flamengo não faz, sequer acerta o gol, como foi hoje. O Flamengo não acertou uma bola no gol do Botafogo. O goleiro do Botafogo saiu sem sujar a roupa. É uma derrota, são 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas. E é preocupante porque o time não tem variação de jogo, não tem uma coisa para pô, o Flamengo hoje jogou bem. Não teve um jogo que o Flamengo jogou bem com o Tite o jogo inteiro e massacrou o adversário. Não teve. Nem contra times fracos do Campeonato Carioca. Esse aí é um abraço, com Deus e